Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vício. Eu sou o Murilo Oliveira e estou aqui com o Miguel Oliveira para a gente falar novamente sobre Falcão e o Soldado Invernal. Dessa vez o terceiro episódio, que eu acho que o Miguel teve umas opiniões um pouco diferentes das minhas. E aí, Miguel, o que você achou desse episódio? Cara, eu continuo gostando bastante da série. Claro que, esse foi um episódio bem diferente, até porque a gente teve lá a participação do Barão Zemo, que praticamente roubou a cena, né? Ali, no caso, ele foi, talvez, o grande protagonista do episódio, e ao mesmo tempo surpreendeu bastante porque ele trouxe um código dele moral ali que eu, sinceramente, não esperava. Eu achei que ele podia trair a galera a qualquer momento, mas ele se manteve firme ali, teve chance de fugir, até porque aquela cena que tá pegando fogo e a gente vê ele colocando a máscara, parecia que é uma cena que ele iria, que tipo, depois que eu vi que ele saiu da prisão, eu até achei que ele ia fugir naquela cena, porque era uma cena que já aparecia nos trailers. Só que aí ele não fugiu, ele conseguiu um carro lá pra galera, ainda foi embora com a galera. Assim, todos os recursos que o Falcão e o Soldado Invernal possuem nesse momento são é tudo grana do Barão Zemo, né? No caso, que agora a gente descobriu que realmente era um barão. Tipo, a gente não tinha tanto background dele ali no Capitão América, ou na verdade, no filme lá do Capitão América Guerra Civil, né? Uhum. E aí agora a gente vê que ele realmente é um cara bastante rico já por gerações, tem uma coleção de carro enorme, tá bem da vida o Barão Zemo. Eu sei que devido a como ele foi apresentado no Guerra Civil, existia espaço pra isso, né? Pra gente saber mais sobre ele. Uhum. Mas houve um retcon aí. Houve um retcon aí no Zemo. De repente ele é barão, de repente ele é rico, deixando ele mais próximo às suas origens ali. Fora que também ele ficou mais próximo do mercado negro, né, por assim É, dizer. Porque, é, por é. exemplo, a gente conhecia o Barão Zemo como um soldado, na verdade, ali Uhum. no, um cara que fazia parte do exército e que ele também tinha um código de moral bastante restrito e que estava ali buscando vingança pela morte Pela da família, família. né, no Até caso. então ele era um cara Então, normal querendo vingança. e tipo, não apresentava tantos recursos, tanto que ele não compra aquela casa, ele rouba, né, a casa É, que ele chega é. lá no começo. Então, tipo, ele parte do nada praticamente. E agora ele tá Então, realmente mais próximo dos quadrinhos. Agora ele é um barão, agora ele tem muita grana e uma preferência peculiar pela cor roxa. Então agora ele é, e realmente é o Zemo. a máscara tava dentro do carro, né, no final. É, Então, tipo, é uma cara, coisa que ele herdou já. a máscara meio que quebrou aquela teoria, né, de que seria uma referência ao Thanos. Eu achava essa uma ótima teoria, mas enfim, foi quebrada. Mas enfim, cara, sobre esse episódio, eu não gostei tanto assim desse episódio. Eu já não gostei dele já de cara. Eu achei que a fuga do Barão foi muito caricata. Eu achei que foi Muito muito. simples. Muito simples. Ela foi muito caricata e muito simples. Era tão fácil assim escapar daquela prisão, sério. Eu acho que é um problema que eu vejo em alguns dos filmes da Marvel, principalmente em sequências, quando eles precisam resolver um problema rápido. Por exemplo, Thor, o Mundo Sombrio, acho que esse é o maior exemplo. Thor, o Mundo Sombrio termina com o Loki no lugar de Odin e tudo mais. Aí no Ragnarok eles precisam resolver isso muito rápido para partir para a história que eles queriam contar. Então eles resolvem isso de uma forma bem simplista, de uma forma bem rápida. E explicam lá o lance do Loki lá no teatrinho dele, do Odin, enfim, é tudo muito rápido. E eu sinto um pouco disso aqui nessa série. É uma coisa que a Marvel costuma fazer pra, tipo, limpar o terreno do que aconteceu anteriormente e seguir com a história que eles querem contar. Aqui é parecido. Eles precisavam do Zemo ativo, só que tinha um problema, que ele estava preso, então vamos tirar ele da cadeia em uma sequência de 3 minutos explicando como foi ali. A galera começou a brigar, fizeram uma rebelião e ele escapou. Achei simplista, mas gosto muito, gostei muito da dinâmica do Barão Zemo com o Bucky e com o Sam. Ele roubou a cena, como você falou. É de longe o personagem mais interessante ali desse episódio. Essa dualidade dele. Ele dançando na boate, acho que é a melhor cena. Eu acho que é a melhor cena do episódio, a dancinha dele ali, ele arriscando uns passinhos ali. Então acho que a gente pode concordar sim que ele foi o melhor do O personagem episódio. todo duro, né? O bicho Todo todo duro duro, a lá. dancinha é sensacional, eu dançaria daquele jeito. Achei muito legal. E o nome do episódio, né, é Mercador do Poder, que é o Power Broker nos quadrinhos, que é uma organização, um laboratório e tudo mais, que inclusive é o que dá os poderes ao agente americano, ao John Walker. Então,
É provável que isso aconteça aqui na série também. A gente vê ali que o John Walker não tem poderes, mas acredito que daqui pro final do episódio, daqui pro final da série, vai acontecer algo aí. Ele vai conseguir o soro do super soldado pelo Power Broker, como acontece nos quadrinhos. Mas aqui na série, o Miguel, o Power Broker parece que é uma pessoa, né? Ele é de fato uma pessoa. Sim, é uma pessoa que até agora a gente não tem a identidade, mas que tem recursos porque patrocinou o desenvolvimento do soro do super soldado, né? No caso, com aquele médico, aquele cientista. Inclusive interessante Que de o... falar que aquele cientista, o Wilfred Nagel, é o mesmo cientista que inclusive eu citei aqui no vídeo da história de origem dos quadrinhos do Isaiah Bradley. É o cientista que fez a experiência do soro do super soldado no Isaiah Bradley nos quadrinhos. Então só para deixar essa curiosidade aí. Só que agora a gente sabe que ele é contemporâneo da galera, né? Agora. E aí tu pegou o sangue do Bradley para poder gerar esse novo soro do super soldado, que foi o que a Carly tomou, né? No caso. Só que aí o Mercador da Morte é um cara, ou Mercador do Poder, né, no caso da morte, no Isso, poder, ele é um do cara poder. que patrocinou ele e também que tem bastante recursos ali, que é bem conhecido em Madripoor, né, no caso. Vale dizer também que Madripoor uma ilha ali que está nos quadrinhos há muito tempo e que eu estava até com uma boa expectativa já, porque tem muitas histórias relacionadas lá, mas Principalmente ao Wolverine, né? Na época que ele tinha, no título solo dele, que ele agia lá como Caolho, aquela fase do Wolverine, é bem ligada a Madripoor. então, podia ter dado um aceno, né, para qualquer personagem mutante lá, a gente poder ver alguma É, coisa, mas infelizmente não foi o caso. De todo jeito, foi bem interessante ter visto o Madripoor, né? Também eu fico na expectativa de ver outras regiões famosas aí da Marvel, mas de toda forma ali, eu acredito que o Power Broker, na verdade, a minha jogada aqui, Murilo, que eu sei que você ficou meio assim até quando a gente ligou a parada, mas eu acho que vai ser a Sharon. faz sentido. E faz sentido isso, porque a gente vê ali a Sharon fugindo, né? Ela não pode voltar para os Estados Unidos, ela tá lá em Madripoor porque lá não tem extradição. Só que ela tá vivendo bem, ela tem ali um apartamento. Eu acho até engraçado que o Sam tem uma parte depois que ele fala com o Buck, né, no avião, ele tá pensativo. Aí ele, eu tô aqui pensando nas merdas que a Sharon tá passando. Só que a Sharon não tava passando tão mal assim não, cara. E o interessante dessa participação da Sharon é que a gente vê ali no final, né? Quando eles vão embora com o Zemo, ela aparece ali com uma pessoa, com uma mulher, e aí ela entra num carro. Já deixando bem claro aí que a Sharon tá com um envolvimento em alguma coisa que não deixou claro pra eles, não falou pra eles. Então essa teoria de ela ou estar envolvida com o Power Broker, ou ela ser o próprio Power Broker, é realmente interessante, daria uma reviravolta legal aí na trama da série. E se você pensar, por exemplo, a gente sabe que a personagem tá ali em desuso, né, no caso, há algum tempo. Então, e ela tá vivendo muito tranquila realmente com coisas que não são tão dentro da lei, né? No caso, ela tá roubando ali arte, tá fazendo outras coisas, tá cheia da grana, tem os contatos ali, já disse que ia vender aqueles quadros, ninguém tocasse que ela já tava para vender. Então, tipo, pra quem tá passando perrengue, ela podia ter vivido, por exemplo, como os Vingadores Secretos ali. Eu até achei que ela faria parte dos Vingadores Secretos É, quando o Capitão América fugiu com a galera. Mas não, né? Ela foi lá pra Madripoor e se tornou mostrou. uma criminosa. Sim, mostrou ali que ela, apesar de todo o histórico dela, de agente da SHIELD, de neta da Peggy Carter e tudo mais, ela não teve nenhum escrúpulo, assim, não teve nenhum problema em agir na ilegalidade, em agir na criminalidade. Ela não viu problemas em fazer isso. A Realmente gente mostra viu. isso, mostra um lado sombrio aí da É Sharon. porque, por exemplo, a gente viu o Gavião Arqueiro o Gavião Arqueiro ele deixando ali, por exemplo, de fazer parte da Shield da galera depois que houve o estalar dos dedos, né? E ele se tornou um justiceiro e tal, mas por vingança. E mesmo assim ele Sim. ficava dando conta ali, matando todos os criminosos, mas não chegou a E ser. acusa. Ele não chegou a fazer bandidagem, né, no caso. Então, tipo, Sim. esse lado da Sharon, pra mim é uma pista de que ela pode ser sim uma pode ser essa pessoa. E também como ela fala no trailer lá da série, ela disse que tem um fraco por super soldados, que eu acho
que, tipo, a galera levou muito pro lado de uma paquera com o Buck ali, só que pode ser uma pista já da própria série para o que a gente vai ver futuramente, né? Quem sabe? Foi ela que incentivou a produção do soro do super soldado já com algum outro plano. Sim. Agora eu queria ver um negócio contigo também, Miguel, porque eu não sei se eu boiei em alguma coisa, queria saber a sua opinião a respeito disso. Porque o doutor lá, o Nagel, ele fala, né, que ele foi o primeiro cara a conseguir decifrar lá, ou separar lá o código do super soldado, desde o doutor Erskine, que foi aquele lá da época do Steve ainda, o que desenvolveu de fato o soro do super soldado no Steve, e acabou sendo assassinado, e ninguém sabia mais como fazer o soro do super soldado. Mas aí eu te pergunto, ele fala que separou o soro, né, do sangue do Isaiah Bradley. Mas aí eu te pergunto, não ficou tão claro de onde veio esse soro do Isaiah Bradley? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, você prestou atenção nisso Então, aí? no episódio que o Azael aparece, né, que foi o episódio anterior, aí Sim, a gente fala, é dito lá que, no caso, ele é o único das cobaias sobreviventes a ter recebido bem o soro, né, no caso. Mas não é falado como esse soro foi produzido e, tipo, ele só fala que depois ele foi preso e que aquele soro começou a ser isso, removido do sangue dele, né, no caso. Começaram a tirar o sangue isso. dele direto, que foi um tratamento que nem a Hydra deu pra ele, né, no caso. E aí, tipo, não é dito, então dá a entender que é o mesmo soro que o capitão recebeu e que eles devem ter Sim, testado uma forma de inserir esse soro, já que o Dr. Erskine tinha morrido ali, né? Talvez eles tenham testado um jeito de poder colocar aquele soro até que a pessoa sobreviva, já que tinha perdido o cientista principal, né? Então, pelo menos é o que eu fui levado a crer ali. não, o que eu achei estranho, tipo, no episódio anterior, beleza, isso aí pra mim ficou claro. Eles conseguiram desenvolver o soro do super soldado de alguma forma. Inclusive nos quadrinhos é dito que o soro que eles colocam no Isaiah Bradley é um soro falho, né? Tanto é que depois, conforme ele vai ficando mais velho, causa Uma- uma doença degenerativa nele, Uhum. semelhante ao Alzheimer e tudo mais. Enfim, ó, é falho. Apesar de ele ter sido a cobaia que o soro melhor funcionou. Os outros tiveram deformidades físicas e tudo mais. As outras cobaias lá, os soldados negros que foram testados junto com ele. Mas na série isso não fica claro. Na série dá a entender que foi um soro como o do Steve. E aceitei, de boa. Mas aí quando chega nesse agora, o Nagel fala que ele foi o primeiro a conseguir fazer desde o Erskine lá atrás, lá o do Steve. Aí isso aí que eu achei meio incongruente, Não, sei então, lá. eu acho que, por exemplo, o Erskine morreu ali, mas devia ter ainda soro, sobrado soro, alguma coisa, devia ter soro ainda, Entendi. entendeu? Pode ser. Talvez ali, pode ser uma sobra do que ele tinha produzido e aí a galera tentou aplicar, porque eu acho que ele deve ter produzido mais, né, ali Uhum. com o Steve. Tanto que, tipo, ele já tinha usado no Caveira Vermelha, né, antes, e aí usou no Steve, e aí talvez tivesse sobrado e a galera pegou esse soro e foi testando até dar certo. Só que, no caso, eu acho que na série não são 300 pessoas, né, também, Uhum. é um número... Vamos seguir com essa teoria de que sobrou soro. Sobrou soro, eles. Vamos... Se, do jeito que o Zemo fugiu ali. Tá tranquilo. Sobrou soro. Enfim, Agora, assim, eu achei legal no episódio que, tipo, a gente teve alguns clichês de filme de ação, como aquela cena da bebida da cobra e também da própria explosão ali, que até o Sam fala, ele todo, chegou. todo filme de ação e tudo mais. Ele chegou a externar esse sentimento de que era um filme de ação. Foi massa. É, Agora, aí eu achei bacana isso aí. interessante é que a gente teve uma participação bem menor nesse episódio do John Walker, né? Do John Walker e do Lamar Hoskins, o Battlestar. A gente tem ali o. Mas foi uma participação pequena, mas interessante, porque mostrou que o John Walker percebeu ele percebeu o motivo, né, do Sam e do Buck. Um dos motivos do Sam e do Buck não quererem trabalhar ali com ele, porque ele percebeu que ele fica muito preso enquanto ele tiver que agir dentro da lei, dentro da legalidade, dentro do governo, estritamente ali o que ele pode fazer. Ele está de mãos atadas, ele não vai conseguir descobrir nada, ele não vai conseguir avançar. Tanto é que ele acaba chegando à mesma conclusão que o Buck e o Sam tiveram no episódio anterior, que é ir atrás do Zemo. Só que nisso ele já vai tarde demais.
E então ali acho que já dá a entender, pro próximo episódio acho que a gente já pode esperar isso. Um John Walker um pouco mais fora do governo, assim, fora dessa coleira que o governo tem nele. Ele querendo realmente fazer o papel dele como Capitão América. Ele querendo fazer o que o Steve fazia. Eu acho que a gente vai ver um pouco mais disso do John. Fora que ele mostrou ser bem. Como é que se pode dizer? Ele é um cara bem arrogante, né? Também. Ele mostrou isso em outra cena também ali. Teve poucas cenas dele. Mas ele é um cara que mostra que realmente vai ficar. Esse lado mais sombrio dele pode aflorar de forma É, mais visível, né? Em breve. Assim, a gente já tá na metade da série. O próximo episódio já vai ser o antepenúltimo, né? No caso. Então, eu tô. Ao mesmo tempo que, tipo, eu já tava, fiquei animado com esse episódio, eu fiquei um pouco preocupado porque a coisa, tipo, tava indo muito rápido e nesse episódio eu acho que você deve ter percebido também, deu uma desacelerada. sim. Tudo tava Esse indo muito, episódio muito... marca, na verdade, a metade, exatamente a metade da série, né? Vão ser Isso, 6 episódios. exato. Então, por isso mesmo que eu tava esperando uma velocidade maior e tudo mais Sim, das ações. Tanto que quando começou ali, eu fiquei também preocupado com essa questão da fuga do Zemo, mas como a série vinha a todo vapor, então aquilo eu já achei ok, né? Então, tipo, vai passar. Só que, tipo, houve uma desacelerada, principalmente depois que eles chegaram em Madripoor ali, porque as coisas foram numa cadência diferente, né? Então, tipo, a gente tem não aconteceu mais tanta coisa, entendeu? E agora a gente tá puxando aquela a pressa que vai ter depois nos episódios finais, como por exemplo aconteceu em WandaVision, é uma preocupação minha, sim. de Acho que tipo o de episódio deixar tudo para ser o último episódio ser muito corrido, entendeu? o episódio de acelerar as coisas deveria ter sido esse, mas eu acredito então que vai ser o próximo. Acho que no quarto episódio vai ter que dar uma boa Vai acelerada ter que aí. dar uma boa acelerada, senão vai sobrecarregar o último episódio. Eu acho que no quarto Mas episódio a gente volta a ter um foco maior no John Walker. Eu acho que o quarto episódio talvez seja um episódio decisivo pro John Walker. Talvez ele. ele até consiga o soro já nesse quarto, até. Cara, eu chutaria que no quarto episódio vai acontecer alguma coisa drástica com o John Walker. Talvez ele tomar uma surra muito feia. Enfim, ele entendeu o quanto ele tá abaixo, né, desses caras ali com poderes realmente sobre-humanos. E aí eu acho que talvez ele não receba o soro ainda, mas eu acho que vai ser o episódio que vai fazer ele entender que ele precisa dar um passo a mais, que ele precisa desse soro. Até porque, como você falou, já está sendo trabalhado esse lado meio sombrio dele, esse lado meio. Essa pressão que ele está sentindo, né? Preciso me provar, preciso ser digno do escudo. Então eu acho que. Até porque, vale lembrar, como você inclusive citou em outro vídeo, em outra análise, tem aquelas cenas no trailer do Sam treinando com o escudo. Então acredito que aquilo ali ainda vai acontecer antes Cara, do então, eu fim. tô achando que aquela cena ali vai só ocorrer no episódio final, depois que eles resolverem a treta e, tipo, Será, cara? Será que eles quando o usariam Sam a. aceitar que Usa... é o capitão, entendeu? Será que eles usariam a cena do final da série no trailer? Isso é sacanagem, pô. Rapaz, eu tô acreditando que sim, porque, por exemplo, se você pensar no trailer de WandaVision, aquela cena que o Visão falava, Wanda, bem-vinda, É, é seu lar, e aquilo foi no episódio final, né, pode praticamente. crer, pode crer. Então, É, tipo, pode ser. Até porque é uma coisa o. só pra dar o chama pra pessoa. Pode ser, pode ser. Mas eu fico muito curioso de saber como vai ser o papel do John Walker nisso daí, que tá sendo interessante. Então, Bom, e vamos acho que. voltar E agora pro pra. Bucky aí. Não, eu acho que pra gente até já entrar na reta final aqui da análise, é interessante o final ali, né? Que a gente já tinha visto no episódio anterior que o Bucky, ele se reconhece como Lobo Branco, né? Ele quer deixar pra trás esse passado de Soldado Invernal, que ele acabou tendo que reviver aqui. Foi uma cena, inclusive, interessante. Onde você vê que ele tá visivelmente incomodado e o Sam tá preocupado com ele. É uma cena muito legal. Mas a gente viu no episódio anterior que ele tá ainda nessa coisa do Lobo Branco, ele respeita muito o Wakanda. Até no vídeo que eu fiz aqui sobre o Lobo Branco, no final do vídeo eu falo sobre isso, que talvez ele até retorne ao Wakanda depois, é o local onde ele encontrou paz, ele fala sobre isso também. E aí a gente vê ali, né, que ele percebe, como ele ficou um tempo lá, ele percebe que tem
uma Dora Milaje ali seguindo. E aí ele encontra com ela e ela fala que ela tá lá em busca do Zemo. Afinal, como também foi lembrado nesse episódio, o Zemo é o cara que matou o rei T'Chaka num atentado. Então é normal. Então eu fico interessado, acho legal ver como vai ser isso, porque o Bucky precisa do Zemo, mas ao mesmo tempo ele tem uma grande lealdade ao Wakanda e eles querem esse cara, eles querem o Zemo para pagar pelos crimes. Achei legal esse final ali, não esperava participação de Wakanda nessa série de forma nenhuma, então fiquei bem surpreso. Fora que vai ser a primeira citação de Wakanda após a morte do ator, né? Também Sim, do Chadwick do Boseman. que aí, tipo, a gente não sabe se o personagem dele vai ser referenciado ou não. É uma curiosidade que fica também para o próximo episódio. Até porque a gente deve ter um papo, né, entre eles daqui a pouco. Até é uma promessa aí, talvez, de entrega do Zemo após terminar o que eles estão buscando. Mas é bom porque isso também mostra que o universo Marvel tá ali muito mais integrado. Tipo, se a galera reclamou que faltou participação de núcleos ali em WandaVision, acho que agora o Falcão e o Soldado Invernal não deixa espaço para reclamar disso, né, no caso. Sim, Porque, tipo, a gente tá vendo vários núcleos interagindo, vai aparecendo gente, claro, não são os protagonistas ali, mas, por exemplo, a gente já teve o War Machine aparecendo, aí agora teve a Sharon, que estava perdida, aí teve o cara, teve o Wakanda, né, e assim vai andando, é muita coisa ali se misturando e eu acho bem legal. Só que também eu acho que, tipo, agora a gente pode esperar o que é que eles pretendem fazer com o Zemo, devem querer prender em Wakanda mesmo. Só que eu acredito que o Zemo deve fugir ainda antes do final da série. Ele deve assumir o posto de Barão Zemo mesmo, como vilão. E também me chamou a atenção que o Sam estava cogitando destruir, né, o escudo, que tipo, na hora também o Buck defende que não só representa muita coisa para a galera, mas também para outras pessoas. Até na hora eu lembrei de Wakanda, né, porque já que é feito de vibranium, mas ele disse antes mesmo de destruir, ele prefere ficar com ele, né, o escudo. é, Que aí lembra o Capitão Buck que a gente viu nos quadrinhos, mas que a gente sabe que não vai acontecer sim. dentro do universo cinematográfico da Marvel. Sim, eu não acho que a Marvel, depois daquele final de Ultimato, não acho que eles simplesmente agora mudariam de ideia e fariam o Buck Capitão América. Seria, sei lá, seria até Uma desrespeito traição. com a vontade do Steve, sei lá, seria estranho, seria muito estranho. Não, Ia então, ser mas real. é um aceno, né? Pelo menos era um aceno É, que, é, tipo, fica legal, mas que a gente sabe que no final é o Sam que vai ser o Capitão América, que, tipo, é o mais correto, óbvio. uhum, Mas achei legal esse aceno, porque, tipo, a galera sempre se perguntava se ele não tinha vontade. Tipo, ele agora demonstrou que ele prefere assumir do que destruir, né, o escudo. sim. É legal, achei legal até pro Sam entender a importância disso, né? Que o Buck tem vontade de seguir com esse legado, e o Sam meio que cagou no legado do Foi. Steve e continua cagando. Mas enfim, acho que a gente cobriu já bem o episódio, né? Sim, sim. Bom, então é isso, galera. Deixem o seu like aí, deixem um comentário, deixem um feedback falando o que você achou do episódio e o que você achou aqui da nossa análise. Continuem conosco aqui porque tem vídeo novo todo dia, geralmente mais de um vídeo até. Então cliquem aí no sininho para vocês receberem as notificações e não perderem nada. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br, o melhor site da internet para você ficar por dentro de tudo no mundo do entretenimento. Então, vemos vocês numa próxima. Valeu! Valeu, galera. Até mais.